Dia 1 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês agora o nosso quadro branco e vamos identificar o nosso estudo de hoje. Eu vou organizar aqui rapidamente as ferramentas que eu irei utilizar e esse estudo é o nosso estudo de número 4. Vamos observar como que a gente escreve 4 em inglês, F-O-U-R. Repete comigo, for, for, for. E mês que nós estamos agora, February, o dia de hoje, que é o dia 1º. Lembre-se, dia do mês a gente expressa ele de forma ordinal, por isso que vai ter uma letrinha aqui do lado do número. No caso do dia 1º, é uma ST. Eu vou comentar já com vocês por que que essa letra ST entra aqui. E aqui do lado, vamos colocar o ano 2024. Repete comigo, 2000. 2000, a gente fala 2000, 2000. E 24 é 24. Então, repete comigo. 2024. 2024. 2024. Muito bem. Além disso, o dia de hoje é a quinta-feira, Thursday. Thursday. Repete comigo. Thursday. Thursday. E vamos classificar aqui, olha só, número 1 e número 1º. Para a gente, desde já, ir acostumando a nossa mente com essa diferença. O número 1, a gente escreveu ele nas nossas aulas anteriores. Letra O-N-E, one. One. E o número 1º, que vai ser first. First. Repete comigo. First. 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 One. One. Então, sempre que você quiser falar alguma coisa que é primeiro vai ser first. E aqui embaixo, vamos falar sobre o clima no dia de hoje. The weather is, nesse momento eu estou olhando para o céu e está nublado onde eu estou. Cloudy. The weather is cloudy. The weather is cloudy. Mais para frente a gente vai aprender algo chamado contraction, que é realizar uma contração. A gente iria diminuir essa palavra aqui, ó. As duas palavras, a gente ia juntar uma com a outra. Você vai entender mais isso mais adiante, ok? Além disso, vamos falar sobre a estação. The season is summer, nesse momento. Repete comigo. The season is summer. The season is summer. The season is summer. Nos últimos estudos, a gente já observou as outras estações do ano e também já observamos ontem as formas que a gente pode descrever o clima de um dia, né? Weather é clima, tempo, season é temporada, estação, summer é verão. E fazer um rápido comentário aqui sobre os números ordinais, ok? A gente vai observar nos próximos dias agora, dia 1º, dia 2º, dia 3º. Então, quando a gente está falando de número ordinal, se for o 1º, o 2º ou o 3º, para o 1º a gente vai falar first. O 2º a gente vai falar second. E o 3º a gente vai falar third. Quando a gente fala de esporte, né, que tem competência, um está concorrendo com o outro, você fala 1º, 2º, 3º lugar, você vai falar first, second, third. E aí você observa a origem dessas letras que estão aqui do lado, ó. O ST é porque no final do first tem a letra ST. O ND é porque aqui no final do second a gente tem o ND. E o third é porque aqui no final, olha só, do third tem um RD. Então, sempre que em inglês você estiver expressando um número ordinal e que ele termina com 1º, 2º ou 3º, vai ser
Essa sigla aqui vai estar identificando. Do quarto em diante, você vai utilizar TH para os outros. Então, se o número termina em quinto, em sexto, em sétimo, em oitavo ou em nono, né, que são as possíveis finalizações, aí você vai colocar aqui o TH aqui no final. TH, 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 TH. A gente não vai agora nessa aula observar um por um a classificação, ok? Ah, e se terminar em zero, né? Vigésimo, trigésimo, então vou colocar aqui o zero, porque pode terminar em zero, certo? Se terminar em zero, você também vai colocar o TH aqui do lado. Os únicos que realmente vão alterar vai ser se terminar primeiro, segundo, terceiro. Se for primeiro, segundo, terceiro, vai ter essa alteração aqui, ó. ST, ND, RD. Os demais, todos vão terminar em TH. A gente vai aprender mais sobre os números ordinais mais adiante, ok? Muito bem, vamos continuar aqui nosso estudo. Na aula de ontem, a gente estava observando os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. São os pronomes que a gente vai utilizar para realizar a conjugação de verbo. I, eu, você, ele, ela, ele e ela, quando não é uma pessoa, nós, vocês e elas e eles. Certo? Muito bem. No estudo de ontem, eu escrevi aqui do lado outros pronomes. Alguns são iguais. No caso do you, por exemplo, é igual. O caso do him já mudou. O it é igual. E o you aqui é igual. Mas os outros mudaram. E aí eu expliquei para vocês que eles têm a mesma tradução. Se a gente fala I é eu, se a gente fala me é eu. Se a gente fala him é ele, se a gente fala he é ele. Mas esses pronomes aqui a gente não vai utilizar eles para conjugar verbos. Como assim, professor? A gente não vai usar para conjugar verbos. Vamos colocar aqui o nosso primeiro verbo. Vamos colocar um verbo super conhecido que é o verbo to work. É o verbo trabalhar. Trabalhar é to work. Ah, mas tem que ter o to aqui na frente? Esse to tem que estar aqui na frente do work? Tem. Esse to tem que estar na frente do work. Dessa forma, esse to indica que o trabalhar é o infinitivo. Que ele está no infinitivo, que ele não está sendo conjugado por nenhum pronome. Seria como se work é o traba até o H, e aí o are, que é o que indica que é o infinitivo, né, no português, fosse o to. Só que em português, o A, R, está aqui grudadinho na palavra. Por isso que a gente identifica que é infinitivo. No inglês é o to, que vem aqui na frente, que identifica para nós que isso aqui é infinitivo. Mas você vai entender melhor isso no decorrer das aulas. Por enquanto, você tem que entender que to work é trabalhar. E aí, se você quer falar eu trabalho, muito bem, você vai vir aqui e vai colocar ó, work, I work, eu trabalho. Eu trabalho, I work. E você trabalha? Mesma coisa, you work. Ele trabalha, você vai vir aqui e vai colocar work também. E assim sucessivamente até o they. No inglês, o verbo vai ficar assim, parecidinho, um igual com o outro. Ele só vai sofrer uma pequena alteração no he, no she, no it, que a gente já vai observar agora. Mas, olhando agora esses outros pronomes, eles, eu não posso, por exemplo, falar me work, him work, her work, it work, como se eu estivesse conjugando o verbo, como fosse ela trabalha, nós trabalhamos. Não, eu não posso usar esses pronomes aqui. Para eu conjugar o verbo, tem que ser com aqueles pronomes que estão ali do outro lado. E é neles que a gente vai focar os estudos agora, nesse momento. Mais para frente eu vou trazer exemplos aqui sobre esses pronomes, ok?
Então, retornando agora aqui à construção. A gente começou a construir frases agora. A gente deixou de ter somente uma palavra, que é o pronome, e agora a gente está juntando o pronome junto com o verbo. Muito bem. Em português, se a gente fosse fazer uma comparação, olha só. Vamos colocar aqui eu, você, ele, ela. Ele ou ela quando não é um ser humano, nós, vocês e eles e elas. E aí, em português, a gente vai ter o verbo trabalhar, né? Vou colocar aqui o verbo. Eu vou colocar só uma parte. Vou colocar até o H só. E aí eu vou transformar até lá embaixo para a gente poder observar algo entre as duas linguagens. Então, no português, quando a gente fala eu, no final do traba, a gente vai colocar um A. Né? Não, o. Eu trabalho. Eu trabalho. E aí, se muda o pronome, por exemplo, passou por você, já não é você trabalho. É você trabalha. Ele trabalha. Ela ou ele, se não for um ser humano, trabalha. Nós já não é trabalha mais, é trabalhamos. Vocês trabalham e eles e elas trabalham. Olha só no português quantas vezes a gente teve alteração. Imagina se eu chegasse aqui agora para você, no inglês, e eu falasse assim, aqui você vai falar I work. I work, I work, I work. Não, work. Não vou colocar igual, vou colocar diferente, porque senão vai ficar muito intuitivo, né? Vamos colocar aqui. Aqui seria I work. Aqui seria I work. Aqui seria yes. Aqui seria assim. Aqui seria assim. Vamos supor que fosse assim. Então, eu trabalho, I work, termina com E. Você trabalha, you work, termina com I. Aí depois aqui, ele trabalha, works, com S. Imagina se fosse assim, o inglês. Não é assim, tá? Só estou fazendo uma comparação. Seria mais difícil a gente memorizar. Então, esse é um dos pontos interessantes de se aprender inglês. Por quê? Porque isso facilita um pouco o aprendizado. Em inglês, não vai sofrer todas essas alterações aqui, não. Somente irá sofrer uma pequena alteração no she, no he e no it. O resto vai ficar tudo assim. E digo mais, se a gente está falando do passado ou do futuro, é ainda mais simples. O presente que existe essa modificação de colocar uma letra S, onde, por exemplo, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele trabalha, he works. Poderia muito bem não ter essa letra S aqui, que a gente ia entender do mesmo jeito. Ia ficar mais fácil ainda da gente se comunicar em inglês. Mas, quando a gente está falando de presente simples, vou colocar aqui, presente simples, que é essa construção que a gente está realizando agora no momento. A gente está falando de algo no presente, no agora. I work. You work. He works. She works. It works. We work. You work. They work. E a tradução é essa, que está aqui na frente. É muito mais simplificado, né? Lembrando, você que deseja desenvolver a sua capacidade de conversar em inglês, porque você só vai desenvolver essa capacidade se você praticar. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora. Você está entendendo inglês. Você está observando como que escreve, como que é a pronúncia, você está escutando. Mas agora, o ato, né, a ação de você, como se fosse jogar ping-pong, você conversar com alguém que você fala e volta a informação e fala, para você desenvolver essa habilidade, é só praticando. Então, se você necessita praticar a sua conversação com alguém, entre em contato através do número de telefone que está aqui na descrição desse vídeo e você pode realizar aulas particulares para desenvolver a sua capacidade de conversação e, além disso, é claro, tirar todas as dúvidas que você tem sobre a língua inglesa e alavancar ainda mais os seus conhecimentos. Hoje,
Se você domina essa habilidade no Brasil, é um grande diferencial, não somente profissional, mas para muitas outras áreas da sua vida. Então, não perca tempo. Você que deseja urgentemente desenvolver a sua capacidade, você que está buscando uma área profissional, uma evolução na sua carreira, entre em contato já através do número de contato que está aqui na descrição desse vídeo. E vamos continuar com os nossos estudos. Então, muito bem. Observando, então, a conjugação do verbo trabalhar, vai ficar simples assim, dessa forma. E a gente pode criar frases com outras ações, outros verbos, não só o trabalhar, né? Vamos repetir comigo agora aqui. Eu trabalho. Repete comigo. I work. Você trabalha. You work. Ele trabalha. He works. Ela trabalha. She works. Ela ou ele trabalha quando não é um ser humano. It works. Mas, teacher, aonde eu vou usar uma frase com it works, que ela ou ele trabalha, que não é um ser humano? Imagina só, se você fala, por exemplo, de uma máquina, e aí você fala assim, nossa, essa máquina, ela trabalha muito bem. Ou seja, que ela funciona muito bem. Se você vai falar que ela trabalha muito bem para uma máquina, você vai usar o it. It works very well. Ela trabalha muito bem. Olha só aqui do lado. Vamos fazer uma frase aqui. Se você fala assim, I work today. Ou você fala, he works today. Ou você fala, she works today. Então, aqui você está falando, I work today, eu trabalho hoje. He works today. Ele trabalha hoje. She works today. Ela trabalha hoje. Ah, very nice, teacher. E agora, se você cria uma frase aqui com o it. It works very well, por exemplo. It works very well. Vamos mudar a cor. Por exemplo, ela trabalha muito bem. O very well, que está aqui no final, ele seria o muito bem. Então, mas de quem que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma máquina, por exemplo. Pode ser qualquer coisa, que não é um ser humano, que você está falando que trabalha muito bem, ou que funciona muito bem, né? Ah, essa máquina de lavar aqui, ela funciona muito bem. It works very well. Então, se for ela ou ele, né? Porque lembra, o it é ela ou ele. Então, a gente pode transformar aqui também como ele, ó. Ele trabalha muito bem. Vamos abrir um espaço aqui. E vamos repetir a mesma frase aqui embaixo, só que eu não vou falar que é uma máquina, eu vou falar que é um carro. Esse carro, ele trabalha muito bem. Nossa, funciona que é uma beleza. Também vai ser o it que você vai utilizar. Uma outra coisa, lindas e lindos. O inglês nem sempre ele vai ser assim como é a língua portuguesa, né? Porque nesse momento está muito legal, muito fácil de entender, né? Cada palavra que está aqui significa uma palavra que está aqui embaixo. Então, às vezes a gente acha que o inglês é dessa forma, né? Palavra em cima, palavra embaixo, tradução clara e simples, mas não é sempre assim, tá? Nós, nesse momento, estamos aprendendo, iniciando nossos estudos de inglês. Então, os exemplos são mais fáceis. Você vai ver ao longo do tempo, desenvolvendo a sua habilidade, que vai chegar um momento que a gente vai estar analisando textos grandes. E aí não é assim, uma palavra embaixo da outra, e uma palavra em inglês nem sempre é a mesma palavra em português. Não é a mesma palavra que a gente usa em português para expressar uma coisa, é a mesma palavra que se usa em inglês. Ok? Muito bem, então olha só. Por hoje, o que você vai fazer depois que você assistir essa aula ou assim que você tiver um tempinho livre? Cada frase, cada palavra que a gente escreveu aqui nesse estudo de hoje, você copia de novo.
Copia várias vezes, copia o pronome 10 vezes cada um. Coloca lá, I, eu, copia 10 vezes. Aí depois você vem na frase, copia a frase e analisa a frase. E além disso, você pode assistir depois dessa aula mais uma vez, escutar as explicações e você anota aquilo que você acha mais importante das coisas que eu falei. Se além do tempo que você passa aqui nesse estudo, você também dedica mais uns 20 minutinhos aí do seu dia a dia, sozinho, no aprendizado, você vai ver que rapidamente o seu nível de inglês vai melhorar em muito. Lindas e lindos, foi um prazer estar aqui com vocês mais um dia, estudando a língua inglesa. Desejo a vocês uma ótima tarde e a gente se vê aqui amanhã, sexta-feira, rumo ao nosso estudo número 5. Bye bye, have you all a beautiful time and see you tomorrow.